Olá, bom dia. Meu nome é Renata Ravani, eu estou aqui com a Olivia Ramos e com o Leonardo Vilas Boas. Esse é o meu primeiro projeto como roteirista. Eu, juntamente com a Olivia, a gente faz aula de interpretação, atuação, treinamento como atrizes há muito tempo juntas. Queria trabalhar como roteirista também. Não ficar só esperando um papel e tudo mais, mas produzir alguma coisa, né? Surgiu oportunidades do edital. A gente também tinha nunca se inscrito no edital, então buscamos uma mentoria, né, com a Laís. O edital foi o Retomada Cultural 2. Esse filme a gente chegou num formato que é chamado de Screen Life ou filme de desktop. Ele é um filme contado todo a partir de telas. Então é como se a gente estivesse de fato no computador, no celular de alguém, e a gente só vê a narrativa contada por essas ligações ou por conversas de WhatsApp. E é um filme que possibilitou a gente, com um orçamento menor, fazer um trabalho bacana. Todo o filme foi gravado através de um iPhone 14, né? E um dos maiores desafios que a gente teve foi ter conversa, duas pessoas conversando, gravadas em momentos diferentes. Então eu gravei minha cena num dia, a Olivia, por exemplo, gravou no outro, e a gente tinha que conversar entre a gente. E acabou saindo um resultado bacana, que a sensação que dá é que, de fato, a gente estava conversando, né? Com uma equipe reduzida, porém, para os espaços que foram gravados, a equipe estava grande, né? Também foi gravado na minha casa. A minha casa deve ter o quê? Uns 20 metros quadrados, menos, se duvidar. Tinham 7 a 8 pessoas lá dentro, junto com mala, equipamento, luz, todo o cenário montado. Então, foi um crescimento gigantesco me ver nesse lugar de não só como atriz, mas de estar em movimento, de se autoproduzir. Porque quando a gente escreve o filme é uma coisa, quando a gente lê é outra, e quando a gente grava é outra, e quando monta é outra. Então a gente passa por alguns processos de montagem, né? Então... Para quem é ator, né, atriz, que é interessante você em algum momento produzir alguma coisa, né? Eu acho que a gente ganha um crescimento muito grande, né, como atriz, né, como ator, por produzir, porque a gente entende todas as esferas, né, todo o caminho do cinema, e a gente contribui muito mais para a gente está fazendo a nossa história, né? Mas para a história dos outros, né? Você entende ali um pouco de fotografia, um pouco do que o roteirista pensou, do que o diretor pensou, entende os processos, entende os problemas, e aí você se torna uma atriz, um ator muito mais que contribui para a história, ágil, interessante e que ajuda melhor a contar aquilo ali, né? Não só a nossa parte de ator, mas do processo inteiro. E cria um produto legal, uma história legal, fazer parte de um pouco de tudo. Quem é você ali contando essa história? O que você tem que levar para essa história? Como atriz, eu entendi esse lugar caótico do set um pouco, porque o ator, né, a atriz, tem que estar ali, tem que chegar concentrado, tem esse lugar interno de senso de presença, você entender que é tudo imaginado, é tudo criado. Você tem que entrar num espaço que você acredita, que vai acreditar que você é aquela pessoa ali. E, além de ter todo um preparo, chegar num set, você num lugar ali que te conecte com tudo que você criou. A Renata começou falando de Ken Girls, que a gente foi o caminho inicial, mas no desenrolar disso a gente percebeu que esses aplicativos, tanto de relacionamento quanto aplicativos de interação com o outro, de repente, cursos de inglês, bate-papo aí da vida, sala de videogame, esses joguinhos aí de Free Fire, sei lá, qual o que você consegue ter um bate-papo com o outro, uma interação com o outro, é um lugar que a internet te proporciona que você tem que entrar com alerta. Tem riscos em tudo.
Não só na vida aqui, interação total que a gente está tendo, mas como nesse virtual, que a gente acha que a gente está protegido, porque a distância só que não é. A gente falando durante as pesquisas, onde que a gente chegou num lugar que me impactou muito nesse processo como atriz, que a gente tem que pesquisar, encontrar essa personagem, vem de uma pesquisa, entender que como mulher, eu tenho, estou valendo, né? Tem um R cifrão aqui na minha testa, a gente quis colocar esse tema no mundo porque tem uma relevância social muito grande e não é falado. A gente precisa falar mais sobre o tráfico humano, que a gente está falando na história de mulheres adultas, e isso atinge crianças, isso atinge pessoas de qualquer bebês, qualquer idade, porque o tráfico humano a gente não está falando só de exploração sexual, a gente está falando de órgãos, então qualquer pessoa ali está valendo, um corpo no mundo vale desenvolver, desencadear para outros golpes pequenos que a gente pode falar de telefone, que o tempo todo a gente está recebendo golpes, mensagens, eu recebo todo dia praticamente, até mesmo aquela promoção de trabalho que você recebe, vai receber trabalhe 5 horas e recebe 10 mil reais, sei lá, eu estou jogando muito alto, mas é isso que vem pra gente. Isso também é golpe, e não só mulheres que estão sendo afetadas por esse tráfico, então é importante a gente colocar isso também. E é isso, a arte tem um papel social, né, muito forte. A gente começou a pesquisar muito sobre essa questão do golpe, do tráfico humano e tudo mais. A gente conseguiu trazer isso de maneira leve para o filme, né? E é exatamente isso. Você nunca espera, você nunca sabe da onde vai vir esse golpe. A pessoa, às vezes, que você mais confia, pode ser que seja uma pessoa que te alicia. A gente ouviu falar muito também que o aliciamento hoje, antigamente, o que a gente pensa em tráfico? Né? Alguém pegando alguém e levando e acabou e tal. Com a internet é muito mais sutil, porque a pessoa tem tempo de trabalhar você, a pessoa tem tempo de fazer a sua cabeça ao ponto de você levantar e você mesma ir, sabe? Nesse lugar de um convencimento que não é a força, é super sutil. A gente viu casos de que a própria tia alicia a mulher. A gente viu onde tem um tráfico de trabalho, como a Olivia falou, e aí vai bastante para homem e para mulher. A gente viu também muito caso de gente que é traficado para exploração sexual, como a Olivia falou, para tráfico de órgãos, mas também para pegar visto, é dito, né? Que o visto brasileiro ele é muito requisitado em alguns países e às vezes é uma ponte para você ir para, sei lá, Estados Unidos, Canadá. Então muitos gringos ficam de olho em mulheres para pegar visto. Muitas mulheres também vão por conta própria para casamentos, e o casamento existe mesmo, mas não que o cara vai estar te amando, mas às vezes ele pega e te coloca como uma esposa ali, mas uma esposa que é para ser dona de casa e trabalhar. Às vezes o cara, em alguns países, tem várias esposas e você é uma delas e é para ser uma empregada na casa. É importante falar também que muitas mulheres, às vezes, caem nesses golpes e não sabem que estão sendo traficadas. Como eu falei, por exemplo, um casamento que você está lá casada e você está sendo chicoteada pela sua sogra, pelo seu marido, pela família inteira, em alguns países com uma tradição mais conservadora, e aí você está lá, e você nem sabe que você está num lugar de exploração, e você às vezes tem vergonha de voltar para o seu país e falar que foi um fracasso, vamos colocar assim. Isso acontece também com o trabalho, você vai para fora trabalhar e está ali sendo explorado, você tem vergonha de voltar, e você às vezes nem sabe que está sendo explorado. E a gente começou a ver que um dos pontos que as pessoas se tornam suscetíveis a ser exploradas é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade no sentido de você estar à mercê, pode ser assim dizer, num lugar de
um lugar vulnerável mesmo, seja economicamente, seja de uma família... Oi? Todos sentidos. Uma família problemática, ou economicamente mal, ou num casamento onde o marido não te dá mais atenção. Então, essas pessoas que aplicam golpes, eles ficam buscando esse tipo de perfil. Então, quando alguém está passando por algum momento que você está suscetível, essas pessoas são treinadas, né, para observar esses sinais e eles vão em cima. Como já falei, seja uma família problemática, ou uma vulnerabilidade financeira, ou um casamento falido, ou uma busca de trabalho, que a pessoa quer sair do país, e aí eu pisco isso. Então, é interessante a gente deixar esse alerta. Internet é um lugar, como a Olivia falou, está ali aberto, mas é bom ter esses cuidados, né? Então, a gente contou com muitos profissionais, tanto de campus quanto daqui do Rio de Janeiro. A gente contou com o apoio da Cajamanga, que auxiliou a gente no que puderam. Pele Macia Lingerie, que apoiou a gente com figurinos maravilhosos. Queria agradecer também todos os espaços que tiveram de braços abertos para a gente, receberam a gente de maneira muito querida. Lá no Cine Darcy, na UENF, que é um espaço público. Estação Net Botafogo, que ajudou a gente toda na parte de mídia, de teste, estavam sempre ali muito dispostos para auxiliar. E eu gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez a Biblioteca Parque, que é onde a gente está aqui agora, que cedeu esse espaço para a gente falar, para a gente exibir o filme. Queria agradecer a SEQUEC, a Secretaria de Cultura, e aos editais que apoiam, incentivam, patrocinam pessoas que estão iniciando, pessoas independentes, né, que estão querendo fazer arte, fomentar a cultura no país. E muito grata por esses editais aí. Muito, muito obrigada.